invista onde dá mais retorno: seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, um podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o vendedor Rodrigo Ferreira e estou aqui hoje com o Marcelo Vischer, que você não está vendo ele aqui agora, mas vai ouvir ele e ver ele daqui a pouquinho, porque eu preciso fazer essa abertura aqui para explicar algumas coisas sobre esse episódio que você vai assistir logo a seguir. Esse episódio, ele é um episódio novo, um estilo novo de episódio que surgiu não como um episódio, ele surgiu como uma dúvida do Marcelo. O Marcelo quis me fazer uma pergunta depois de uma gravação de um episódio. A gente estava então gravando ainda, porque estávamos terminando de gravar o episódio anterior. E aí, quando a gente estava no meio do processo de dar essa resposta para o Marcelo, a gente percebeu que isso seria um episódio muito interessante. Então, eu quero chamar essa série de Me Ajuda TPS e quero abrir para você, que é nosso apoiador, para vir para cá pedir ajuda. Eu tô com uma dúvida em alguma coisa, seja sobre um talento meu, o uso de um talento meu, uma questão de, valorização de um talento, aplicação de um talento numa área específica. Se você é nosso apoiador, você pode vir para cá, gravar com a gente, fazer essa pergunta, a gente vai responder ela aqui para você. Então, entendam que nesse episódio especificamente, o Marcelo está perguntando e eu estou respondendo. Por que é importante que vocês entendam isso? Para que vocês entendam que isso não diminui o nível de conhecimento e de importância do Marcelo. Apenas mostra que o Marcelo não é especialista na área de vendas, por isso ele está tirando uma dúvida comigo. Enquanto eu não sou especialista num monte de áreas, por exemplo, numa área mais de educação, que é a área do Marcelo, e com certeza em algum outro episódio vou tirar minhas dúvidas aqui com ele. Então, aqui a gente vai falar, o Marcelo veio me fazer uma pergunta, que vocês vão ver daqui a pouco, sobre talentos em vendas. E aí aqui é uma coisa importantíssima que vocês entendam. Em dado momento, eu confundo talento com tema de talento. Isso é normal acontecer com quem é coach de pontos fortes. A gente não faz muita diferenciação sobre esses dois temas quando a gente está trabalhando no dia a dia. Mas para esse episódio especificamente, isso é extremamente importante. Então eu queria que você prestasse atenção no episódio. Quando eu digo que existem talentos mais direcionados à venda, eu estou falando de talentos e não de temas de talentos. Mas no final, quando o Marcelo me pergunta, tá, e quais talentos então um vendedor deveria ter? Aí eu respondo temas de talentos, tá? Então, quando eu falo sobre talentos mais relacionados à venda, eu estou falando de comportamentos, pensamentos, sentimentos. Coisa que não tem nome, jeito natural de ser, de agir, de se comportar, de pensar. Agora, quando eu vou responder lá no final, quais temas eu acho que ajudam um vendedor, aí eu estou falando de temas de talentos. Outra coisa importante é você entender que esse episódio tem como objetivo que eu dê uma resposta simples para o Marcelo do que ele está me perguntando. Mas a resposta real do que ele está me perguntando é muito mais complexa. Demandaria um processo mais personalizado, mais individualizado. Então, ouça esse episódio com o coração leve. A gente vai se dar o direito nesse episódio de dar algumas respostas mais genéricas que podem te servir ou não, vale a pena você analisar. Talvez eu saia um pouco do que é metodológico para dar um pouco de opinião pessoal, mas com o objetivo de responder a pergunta do Marcelo, ok? Por fim, eu quero lembrar que você deve assinar o podcast ou assinar a gente no YouTube. É importantíssimo que você nos assine. Você ajuda a gente pra caramba assinando o podcast. E se você quiser e considerar, você pode entrar no nosso Apoia-se, ó, tá aqui o QR Code. E aí, entrando no Apoia-se, você, por exemplo, ganha o direito de vir participar aqui de um Me Ajuda TPS, tá bom? Colocado tudo isso, vamos lá, vamos ao episódio sobre quais talentos são mais relacionados à venda. Quais talentos podem realmente ajudar alguém a vender? Na verdade, a pergunta que o Marcelo me faz é:
todo mundo pode vender? Eu acho que é um conteúdo exclusivo bem legal. Bem legal mesmo. Porque esse livro é muito bom, cara. O Strength-Based Selling. É muito legal. Eu já li ele no passado e tô relendo ele para poder, então, aplicar a avaliação de vendas, né? Que a Gallup possui para vendas, né? Para salesperson. E aí eu comecei a revisitar o livro para poder fazer esse trabalho com o meu grupo. Quando eu abro o livro, na página 2, ele fala assim: mito número 1 de vendas. Né? Anyone can sell. E aí, eu fiquei pensando o seguinte. O livro vai falar de abordagens, vai dar insights de abordagens, né? De vendas para todos os 34 talentos. Certo? Perfeito. Só que ele começa o livro dizendo que é um mito achar que todo mundo pode vender. E eu acho isso contraditório. E aí eu falei, cara, e aí quando você começou hoje falando maravilhoso de vendas, eu falei, puxa vida, por que eu não perguntei ainda pro Rodrigo sobre isso, né? Maravilhoso isso, cara. Porque assim, ó, e aí, você que tá no Apoia-se vendo esse vídeo, vai ganhar agora com exclusividade uma discussão que vai arrepiar seu cabelo. Mas que é importante que seja feita. Vamos lá. O que acontece, Marcelo, é o seguinte. Quando uma coisa polêmica pra caramba da Gallup, mas que é fato, é que a gente toma muito cuidado quando a gente fala sobre, por exemplo, hoje, né, no episódio a gente falou o seguinte: todo mundo pode tudo, você só precisa achar o seu jeito. Não é verdade. A Gallup diz que existem talentos para determinadas tarefas. Pessoas que não têm determinados talentos dificilmente vão realizar determinadas tarefas. Mas isso... Peraí, Rodrigo, então você está desmentindo aquela história? Não. O que acontece é o seguinte. Eu vou, para explicar, eu vou dar um exemplo. Eu tive um coach que ele mora na Flórida. Ele já é um senhor e ele teve uma carreira super sólida aqui no Brasil, foi até CEO de uma empresa. E aí se aposentou, foi morar na Flórida e foi trabalhar vendendo empresas. Então, ele vai, pega uma empresa, estuda essa empresa e vende a empresa. E ele veio para fazer coaching e ele me perguntou, eu perguntei para ele assim, o que você quer no processo de coaching? E a resposta dele foi uma facada no meu peito. Ele falou, eu quero ser feliz, porque eu nunca fui feliz na minha vida. Uau. Olha só, um cara que foi CEO de uma empresa, que mora nos Estados Unidos, que pra gente, a gente vê como algo top, né? Tem grana, que os filhos são formados e moram nos Estados Unidos, e o cara vira e fala, nunca fui feliz. Uau. E aí, cara, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiz a sessão com ele ali e tal. E quando terminou a sessão, eu falei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo com esse cara. E aí eu me debrucei sobre o relatório dele e fui estudar. E o que acontece? Esse cara, ele tinha... Se eu mostrasse o relatório dele para você, sem você saber quem é, e falasse, Marcelo, lê o relatório desse cara e me fala o que esse cara é. Você provavelmente ia me dizer, esse cara é um pesquisador, esse cara é um cientista. Sim. Só que ele era um vendedor. Ele tinha que vender empresas. Então, o que acontece? Ele não conseguia, e a empresa dele tinha, sei lá, 2 anos, e ele nunca tinha feito uma venda sequer. Por quê? Porque ele passava mais tempo estudando a empresa que ele queria vender do que vendendo a empresa. E ele criou um monte de mentiras na cabeça dele, que ele acreditava que, porque eu tenho que estudar, porque se eu estudar eu não vou ter argumento, porque não sei o quê. Ele criou um monte de mentiras na cabeça dele para justificar que ele passasse mais tempo fazendo aquilo que ele tinha tesão em fazer. Que era pesquisa. Só que aí, ele não conseguia vender. Então, eu poderia virar para ele, como falei, tá? Eu poderia virar para ele e falar assim, olha, você vai ter que usar os seus talentos assim, assim, assado para vender. Só que aí entra o ponto que eu falei ali atrás. Então assim, ó, a Gallup diz, todo mundo pode fazer tudo? Sim. Agora, vai ser um prazer fazer tudo? Não. Então, ele ia ter que distorcer tanto os talentos dele para conseguir vender, que seria como se ele tivesse que viver com uma postura que não é a dele. Imagina você viver com uma postura corporal desconfortável a vida inteira. Você vive, mas vai doer. Vai produzir um monte de sequela. Exatamente. O que eu falei pra ele? Falei, cara, quer uma solução legal? Contrata um vendedor. Estuda a empresa, se dedica a estudar a empresa, criar um puta de um relatório legal e dá na mão de um cara que realmente é vendedor.
tá? Sim. E aí ele contratou uma pessoa, uma menina, para fazer isso para ele. Sim. No decorrer de 4 sessões, ou seja, um mês, veja, uns 2 anos ele não tinha feito uma venda. No decorrer de um mês ele vendeu 4 empresas. Pronto. Sim. Então, o que o Strength Based Selling fala e que é polêmico, sim, tem gente que não nasceu para ser vendedor. Como tem gente que não nasceu para ser bailarino. Sim. Como tem gente que não nasceu para ser jogador de tênis. Tá. Agora, tá bom, a Gallup não tem poder sobre você. Você pode falar, não, mas eu vou ser vendedor, ou eu preciso ser vendedor. Uhum. Então tá bom, então vamos abordar como que você vende. Tá. Pergunta de 1 milhão. Quais talentos você acha que são mais direcionados para vendas? Ok, é uma pergunta muito difícil. Sim. E eu seria irresponsável em responder. Como eu sou irresponsável, eu vou responder. Não, outra, que fique bem claro. É a visão do Rodrigo, né? A tua experiência como treinador de muitos vendedores. Zero disclaimer, cara. Eu acho o seguinte, ó. Pra gente responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é vender. Uhum. E aí, você começou, na explanação antes de eu botar pra gravar aqui, você começou dizendo o seguinte, que você falou para esses consultores o seguinte, todo mundo vende. A gente, mesmo quando é CLT, a gente está vendendo a nossa imagem. E, inclusive, eu uso exatamente essa metáfora quando estou dando treinamento, por exemplo, de empreendedorismo ou intraempreendedorismo, que eu falo o seguinte, você não é mais do que uma caixa de sabão em pó numa prateleira de um supermercado. Sim, sim. Quanto mais você deixar essa caixa bonita, quanto mais você for um sabão em pó que lava mais branco, mais as pessoas vão comprar. Agora, se você for um sabão em pó vagabundo com uma caixa de qualquer jeito, as pessoas vão começar a comprar o sabão em pó do lado. Daqui a pouco, o supermercado vai falar, pô, não quero mais comprar esse sabão em pó aqui não. Sim. Esse é o mundo capitalista. É justo ou não é justo? Isso é problema seu, decide aí. Exatamente. Decide aí, mas é assim. E aí, quando você estava falando, veio na minha cabeça o seguinte, qual é a minha definição do que é vender? E eu uso isso nos meus treinamentos. Vender é convencer alguém de que a sua alternativa é a melhor para ele. Isso é vender. Tá. Então, veja só, você e a Paula, vocês resolvem, vocês ganham um Vale Night e vão sair sozinhos sem o Bernardo. Eba! E aí, a Paula quer ir num restaurante japonês. E você quer ir numa pizzaria. Pronto, vai rolar uma venda. Boa. Você vai convencer a Paula de que pizzaria é a melhor alternativa para ela. E ela vai convencer você de que japonês é a melhor alternativa para você. Isso é venda. Boa. Então a gente vende o tempo todo. Quando você está numa entrevista de emprego, você está vendendo. Quando você vai pedir aumento, você está vendendo. Quando você vai vender para um cliente, você está vendendo. Quando você vai sair à noite, você está vendendo. Quando você, hoje, ainda não tem esse problema, mas vai ter, quando você tiver que convencer o Bernardo de que ele tem que tomar banho, é uma venda. Entendeu? Tudo é venda. Se vender é convencer alguém de que... E detalhe, no mundo corporativo, é convencer um desconhecido. Quase sempre, né? No mundo de venda mesmo, não no mundo corporativo, mas no mundo da venda, sendo vendedor, vendendo um produto, é quase sempre convencer um desconhecido. Sim. Sendo assim, existem algumas competências que você precisa ter quando está vendendo. E todas são muito importantes, mas eu quero citar 2 que são muito importantes. A primeira é a capacidade de entender o outro. Isso envolve saber fazer boas perguntas, ter escuta ativa, ter interesse no outro, no que o outro está dizendo. Envolve isso. Então, eu não vendo, eu não vou convencer ninguém, você não vai convencer a Paula se você não souber o que a Paula gosta para você poder ter argumentos que a convençam. E a segunda, eu vou colocar 3, tá? Eu falei 2, mas eu vou colocar 3. A segunda é um desejo genuíno de ajudar o outro, de fazer o bem pelo outro. Por quê? Porque você, Marcelo, creia no que eu vou te dizer. Você não vende nada enquanto você estiver tentando... que eu tô anotando, tá? Tô Fica aprendendo à vontade. Uma masterclass isso daqui. Fica à vontade. Você não vende nada para ninguém enquanto você está tentando resolver um problema seu. Por exemplo, eu tenho uma coach minha atualmente, que ela é vendedora, e ela tá morrendo de medo de ser mandada embora da empresa que ela trabalha porque ela não tá dando resultado, não tá conseguindo bater os números dela. O que isso causa nela? Causa que quando ela vai visitar um cliente, ela tá mais pensando em bater os números dela do que em resolver o problema do cliente. O cliente percebe isso, às vezes até de maneira inconsciente, mas ele percebe.
E aí o que Sim. acontece? Ele não compra. E ele não compra, ela cria mais problemas para ela. E mais problemas, ela sai para resolver mais ainda os problemas dela. E aí ela vende menos. E aí ferrou, cara. Ferrou. Então, você precisa ter um desejo genuíno de resolver o problema do outro, de ajudar o outro. E a terceira necessidade, a terceira questão que você Sim. precisa na hora de vender é o lado da influência, do convencimento. Vamos chamar de influência, é a capacidade de influenciar o outro. Porque, ok, eu sei o que você quer, ok, eu quero te ajudar, agora eu preciso te convencer de que realmente eu vou te ajudar. Sim. Isso posto, antes de eu responder sobre temas de talento, eu quero fazer uma sugestão. Sim. Tem um livro chamado As 5 Qualidades dos Supervendedores. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui, ó. Não tá. Não consigo alcançar. Mas As 5 Qualidades dos Supervendedores. O autor é o Greenberg. É um dos 3 autores, mas eu gosto de citar o Greenberg porque ele é um psicólogo. Grande parte do livro surgiu de pesquisas dele. Esse livro, ele fala exatamente isso que o Strength-Based Selling fala. O Greenberg percebeu o seguinte nas pesquisas dele: só 20% dos vendedores deveriam ser vendedores. Uau. Os outros 80% não têm capacidade de ser treinado para isso. Sim. E interessante que aqui eu tô jogando contra mim, né? Só fazendo um disclaimer antes de concluir, para eu não sair prejudicado nessa história. Porém, volta no que eu falei ali atrás, que é o seguinte: tá bom, mas em algumas situações eu tenho que vender. Na verdade, em toda a vida, eu vou ter que vender. Então, mesmo que eu não esteja dentro desses 20% que o Greenberg aponta, eu tô nos outros 80%, eu tenho que, no mínimo, fazer o meu melhor. Sim, claro. Aprender o máximo de técnicas e tudo mais para fazer o máximo que eu puder. Mas o ponto que eu tô trazendo aqui é, por que o Greenberg aponta que só 20% são realmente vendedores? Porque ele fala que vendedor tem um ego, tem uma questão de ego, que é assim, eu sinto prazer, eu sinto um tesão quando você compra de mim. Não é pelo valor, não é pelo dinheiro, é porque você comprou de mim. Isso posto, vamos lá, a sua resposta, para eu não fugir dela. Eu acho que o bom vendedor é aquele cara que tem talentos que estão mais intimamente ligados com esses 3 aspectos que eu falei aqui. Sim. Então, talentos, por exemplo, que te ajudem a entender o outro. Tá? E aí a gente pode citar, por exemplo, empatia, individualização, analítico, que eu tenho alto, restauração, que eu tenho alto. São tudo talentos que dão a capacidade de você entender o outro profundamente. O real desejo de ajudar o outro. Talentos que estão conectados com esse desejo de ajudar o outro. Pode ser crença, no meu caso, significância. Eu, por exemplo, quando eu vendo, o que gera esse ego que o Greenberg fala em mim é o meu significância. Puta merda, eu vou conseguir te ajudar agora, vou conseguir ser importante pro Marcelo. E talentos, pro terceiro aspecto, talentos que ajudem no processo de convencimento. Aí, por exemplo, comunicação, carisma, comando, intelecção, tá? Que tem essa capacidade de didática muito grande. Agora, Rodrigo, mas você citou quase todos os temas de talento. Ok, então o que eu tô dizendo é, o cara que vai ser um bom vendedor, geralmente é quem tem uma boa mescla desses talentos. disso. Esse cara que eu contei agora há pouco, então, que vem de empresas, qual era o problema? Ele tinha excelentes talentos para entender o cliente. Mas ele não tinha o desejo real de ajudar e ele não tinha a capacidade de convencimento. Então ele ficava só naquela parte do estudar. Por outro lado, teve um cara que trabalhou e que não teve sucesso vendendo, que ele tinha 1 milhão de talentos de influência. Então assim, ele tinha essa capacidade imensa de convencer o outro. Mas ele não conseguia convencer porque antes ele não conseguiu entender o que ele precisa para convencer o outro. Aí ele vira aquele vendedor de carro usado. Aquele vendedor de carro usado picareta, tá? Para não ficar mal aqui. E outro caso, também tem casos de vendedores que passaram, que eu já vi passarem pela minha vida, que tinha, por exemplo, muitos talentos para o aspecto do meio, que ajudava ele a realmente ter um desejo gigantesco de ajudar o outro. Mas como ele não tinha os talentos de entender também, o primeiro aspecto também, mas como ele não tinha o terceiro, que é o aspecto do convencimento, eu já ouvi de um vendedor de uma vez, eu fui uma vez essa é uma história que eu conto sempre. Eu fui uma vez com um vendedor, acompanhar um vendedor, um cliente, a gente chegou para visitar o cliente e tal, e esse vendedor explicou tudo,
E aí o diretor comercial dessa empresa falou assim, olha, gostei muito, mas eu não vou conseguir fechar agora, porque a gente tá numa crise muito grande. Foi uma época de crise no Brasil, lá 2018, alguma coisa assim, sei lá, Sim. 2008, não sei, 2014, né, acho que foi. E a gente tá cortando até o cafezinho. Sim. Não tem dinheiro agora para investir em treinamento. Aí nós Sim. saímos e ele tinha pedido para eu não intervir. Então eu só Ah. fiquei como assistindo mesmo. Quando a gente saiu, a gente foi almoçar junto e para eu dar feedback para ele do que tinha acontecido ali. E ele virou para mim e falou assim, tá vendo por que eu não vendo? Porque quando o cliente falou para mim que eles estão em crise, que eles estão cortando até o cafezinho, o meu desejo era falar para ele assim, putz, então não compra não, cara. Realmente, não faz isso não. Você vai gastar dinheiro com treinamento. Ou seja, ele teve uma capacidade absurda de entender o cliente. Uma capacidade absurda de querer ajudar o cliente. Só que faltou eu preciso agora influenciar o cara a comprar. Então, por que eu acho, e aí encerro, por que eu acho que eu sempre fui um excelente vendedor? Porque eu tenho talentos maravilhosos para entender as pessoas, e aqui eu vou citar analítico e restauração. Eu tenho o significância, que me faz ter uma capacidade gigante de querer ajudar a pessoa, e eu me comunico muito bem. Eu sou persuasivo, porque eu tenho o domínio, influência, como meu segundo maior domínio e muito grande. Isso faz de mim um grande vendedor. Sim. Mas, veja, o meu ponto mais fraco é a influência do desconhecido. Sim. Como eu não tenho carisma, eu consigo influenciar a pessoa depois que eu rompi a primeira barreira, que até uma coach minha ontem definiu como timidez. Não é timidez, tá? Mas é assim, eu começo a falar com você, eu não te conheço, eu vou vender pra você. Tem um primeiro momento que parece que eu tô tímido, parece que eu tô com vergonha de falar com você. Sim. Mas na verdade não é, não. É só porque eu não me importo com você. Sim. Quando eu rompo essa barreira, aí o meu relacionamento entra em ação, Sim. aí eu vou. Aí vai. Entendeu? Sim. Por exemplo, nesses temas para entender o outro, você falou, assim, destacou restauração, desenvolvimento, empatia, Individualização. analítico até, né? Analítico, eu Você acho acha que também. intelecção, Intelecção. não. Eu acho que intelecção, menos. Porque Tá. eu acho que intelecção pode ser também, né? Depende de como ele se manifesta na pessoa. Pra mim, por exemplo, o meu intelecção, ele é mais ensimesmado. E eu tendo a encontrar nas pessoas que têm intelecção uma questão mais de conceitual do que do outro. Então, pode sim, pode ser uma puta Cara, eu ferramenta. tô olhando pro meu aqui, mas, por exemplo, a minha individualização é o 11º, não é tão baixa. Né? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Então, é uma Entendeu? coisa que... E eu Acho consigo ótimo. ter esse craft pra pessoa, né? Quais Por são exemplo. 10 mesmo? Deixa eu anotar aqui, peraí. Legal, então vamos lá. Por exemplo, vai. Input é um talento legal pra entender o outro. Sim. Ah, tá. Eu acho que dos teus 10, eu destacaria o input. Tá, pra entender, né? O intelecção, ele também é muito legal, mas eu acho que ele é mais conceitual, entendeu? E Eu ele acho é que mais de conceito, o aham. intelecção me ajuda assim, ó. Quando eu tô num cliente, já aconteceu isso algumas vezes, e o cliente vira pra mim e fala assim, Rodrigo, na verdade, eu acho que venda não é o que vai resolver o problema dos meus vendedores. Eu acho que tem alguma outra coisa mais profunda. Ah, Sim, cara, sim. aí pegou meu intelecção. Aham. Porque aí eu vou no negócio Aham. hard, no conceito hard. Aí E aí eu pega o meu percebo intelecção. que eu também consigo fazer isso. É. Eu acho que a intelecção vende, sabe quando? A intelecção vende quando... E acontece muito isso comigo, por sinal. Quando a pessoa quando ela participa de algum evento que eu tô falando, que eu tô explicando, e que eu não deixo a coisa na superficialidade, mas eu vou... Principalmente se tem interação, a pessoa pergunta algo mais profundo e eu vou descendo com ela ali, né, na profundidade, no conceitual, aí ela pega e fala, é isso. Ah, agora você... Uma vez eu fazendo uma demonstração de consultoria, cara, na verdade o pessoal fez a consultoria, né, Carry Direct com um aluno, na verdade eu convidei uma pessoa para fazer a consultoria ao vivo com esse pessoal que estava treinando, e aí eu liberei eles, estavam só observando, né, primeiro contato deles com isso, e aí eu tava na observação, observando, de repente eles chegaram a um ponto com o rapaz que não ia pra frente. E aí eu, com as minhas anotações, o que eu fiz? Eu entrei, Aí a moça que tava me ouvindo falou assim, eu preciso que você faça isso com meu marido.
Entende? Por quê? Porque eu levei a coisa, o bate-papo mais pra esse lado conceitual, entendeu? Eu faço isso também, cara. Assim, é muito comum. Eu, quando tenho tempo de ficar em silêncio, ouvindo as pessoas, parece que eu pego coisas que pra mim são tão óbvias Sim, e que as pessoas não conseguem perceber. Então, sim. aí eu intelecção. Mas Tá. é sempre algo mais conceitual. Agora, quando o cliente chega para mim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ontem, eu falei com um prospect que ele chegou para mim e falou assim, eu fui atrás dele, foi uma prospecção ativa, e aí expliquei para ele o que eu faço, tal. Ele virou para mim e falou, cara, adoro, me interesso pra caramba, me conta um pouco mais como é que isso pode gerar resultado para mim. Cara, isso, meu intelecção fica guardadinho, porque não é conceitual, é uma coisa mais prática. Então aí eu conto, aí eu começo a conversar com o cara, entender o que você faz, onde é que você trabalha, quais são suas dificuldades. Aí o meu restauração brilha. Porque aí eu consigo ver onde é que tá o erro, por que esse cara não tá vendendo, entendeu? Aí eu viro pra ele e falo, aqui ó, aqui tá uma falha tua, se a gente trabalhar aqui, você vai ter resultado. Sim. Então, eu tô olhando mais, digamos assim, de uma maneira mais simplista, eu consigo enxergar o processo de trabalho, de venda dele na minha cabeça e enxergar aquela caixinha do processo que tá vermelha piscando porque ali tem um erro. Então é muito meu analítico, muito meu restauração, Sim. não meu intelecção, entendeu? Sim, com certeza. Aí o teu crença, por exemplo, quer ver uma coisa legal? Toda vez, eu tô com uma coach agora que tá passando exatamente por isso. Ela trabalha num banco e ela precisa vender seguros. Enquanto ela não acreditar que realmente o seguro é importante para quem compra, ela não vai vender. Boa. Ela não vai vender, cara. Eu falo para vendedores de modo geral, né, não só para quem tem crença, mas para quem tem crença é pior isso. Eu falo o seguinte, falo, cara, se você não acredita no que você vende, vai embora, vai vender outra coisa, porque você não vai vender. Sim. Entendeu? Porque você que tem crença, você precisa realmente acreditar naquilo que você está fazendo. Eu que não tenho crença, talvez eu consiga ser falso o suficiente, tá? Para quem está só no áudio, fiz aspas voadoras aqui, ser falso o suficiente para conseguir vender para alguém algo que eu não acredito. Sim. Você não, entendeu? Você Sim. não. Então, pessoas que, uma boa dica essa, né? Pessoas que têm crença, ou elas acreditam, ou... Né? Aí o que eu falo é assim, tá bom, vai, você não quer sair fora, não pode sair fora. Cara, pega teu gerente ou pega os caras do marketing, senta com eles e fala assim, gente, eu não estou conseguindo acreditar que esse produto realmente funciona. Me ajudem. E aí, às vezes, o marketing tem uma pesquisa que eles fizeram, às vezes o teu gerente sabe uma informação que você não sabe, que vão te convencer de que aquilo realmente faz sentido. Um caso, Marcelo, exemplo clássico é preço. Se o cara que tem crença alta, se ele não acreditar que o produto vale aquele valor, ele tem uma dificuldade absurda para vender. É verdade. E aí, eu falo para os caras assim, cara, vai lá, chega pro teu gestor e fala assim, ó, por que o meu cliente tem que pagar 10 nisso aqui e não 5 no do concorrente? Porque se você não for convencido, você não vende, cara. Sim. E sabe o que eu percebo? Que tem um pessoal que também usa muito, vai muito na linha do altruísmo, sabe? Aí eu preciso ajudar o outro. Eu preciso fazer de graça. Então, esse é o problema. Eu tinha um pouco disso no começo. Sim, por causa do teu carisma, Marcelo. Eu falei num episódio atrás já aí, mas aqui vale reforçar. Todo vendedor que eu pego que tem carisma alto sofre com essa desgraça. Com essa desgraça, eu não tô falando do carisma, essa desgraça de querer ajudar o outro. Né? De você querer ser... De ser você altruísta achar, demais. E outra, que o altruísmo vai pagar a tua conta no final do mês. Exatamente. Cara, né? Você quer ver uma coisa que eu ouço muito de quem tem carisma na área de vendas? É a sensação de que eu tô incomodando o outro, eu não quero incomodar. Eu que tenho carisma em 28º, eu tô me ferrando se eu tô te incomodando ou não, que se dane, não tô nem aí. Eu preciso vender. Agora, o cara que tem carisma alto, às vezes ele fica assim, nossa, mas, putz, eu vou atrapalhar, eu vou incomodar, então eu não ligo, então eu não prospecto, então eu não vou atrás. Eu tô com uma coach minha que tem carisma alto e é vendedora, que a gente tava conversando um dia e, por exemplo, eu falei pra ela assim, ó, quando o cliente vira pra você e fala, eu agora não vou poder comprar não, me liga no semestre que vem. Tá? Isso é uma coisa super comum, né? Sim. Principalmente em empresas.
me liga no semestre que vem. A maior parte dos vendedores fala assim, então tá bom, que dia, que mês? Tá? Então eu te ligo. Não, você sabe o que eu falo? Eu falo assim, legal, tudo bem. Só me fala uma coisa, o que vai mudar de hoje até o semestre que vem? Ele vai te fazer comprar no semestre que vem, entendeu? Só que quando eu falei isso pra ela, que tem carisma alto, ela, nossa, Rodrigo, mas isso não é agressivo? É agressivo. E o que eu falo pras pessoas nos treinamentos? Eu falo, você quer ser amigo do cara ou vender pra ele? Boa. Agora, o carisma, ele quer os dois, ele quer vender e ser amigo. Ele quer os dois, exatamente, ele quer os dois. E tudo bem, às vezes dá, mas às vezes não dá. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Então, é isso. Agora, aí você tem, na questão do convencimento, você tem carisma, você tem comunicação, você tem ativação, tudo talentos maravilhosos para influenciar alguém. Tem algumas coisas que eu não citei, porque eu tentei ser simplista aqui. Claro. Mas, por exemplo, vai ter um momento, em algumas situações de venda, vai ter um momento que você vai ter que bolar uma solução para aquele cliente. Aí, o teu ideativo é maravilhoso, o teu intelecção é maravilhoso, até o teu conexão, no sentido de como é que eu conecto o que está desconectado hoje e por isso não está dando resultado. Boa. Entendeu? E isso também é muito legal. Então, vamos lá. Então, assim, veja só. Por que o Strengths-Based Selling fala dos 34 temas, mas começa dizendo que o mito é que todo mundo pode vender? Pode vender. Porque se a gente pegar, por exemplo, esse último exemplo que eu te dei, olha o teu ideativo, o teu conexão, como é que pode ajudar a criar uma proposta. Lindo, maravilhoso. Mas você não vai chegar nisso se você não prospectar antes. Sim. E prospecção antes está no teu carisma, no teu comunicação, no teu ativação. Por exemplo. Mas aí eu não tenho isso. Que é o meu caso, Marcelo. Eu tenho uma dificuldade absurda de prospectar. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento que me faz cagar e andar pro prospect, para quem eu não conheço. E tenho 1 milhão, eu tenho 6 talentos de pensamento entre os 10 primeiros. Para mim é muito mais gostoso ler um livro do que falar com um desconhecido. Ontem eu falei com dois prospects. 2, Marcelo. Eu terminei o dia esgotado. Eu imagino. Energia não vem daí, Não né? vem disso. Agora, por exemplo, aqui, eu gravo com vocês aqui, eu posso gravar o dia inteiro, eu posso dar um treinamento o dia inteiro, eu chego em casa pilhado. Então, eu aprendi, e aí entra uma dica final, eu aprendi o seguinte, pra que eu vou ficar brigando com isso, cara? Sim. Eu pago alguém pra prospectar pra mim. Claro. Entendeu? Eu compro um robô para prospectar pra mim. Aí você pega lá, o cara é um consultor. O exemplo dessa menina que eu citei no episódio que a gente gravou hoje, ela tem prudência muito alta, uma dificuldade absurda de se expor e quer ser consultora, por exemplo. O que eu falei pra ela? Falei, cara, quer o melhor caminho, o caminho mais fácil? Arruma uma sócia. Ela se expõe e vende, você faz o trabalho de consultoria e vocês racham lucro. Sim. Pra que você vai ficar se matando pra fazer algo que você não tem talento pra fazer? Vai doer. E aí entra aquela frase que eu falo, se tá doendo, tá errado. Entendeu? Nossa, é incrível. Nossa, valeu. Porque você deu vários insights para mim, para eu poder pensar como que eu posso ajudar esse pessoal. Mas eu acho que, realmente, se tiver muito longe dessa combinação, né, desse blend aí entre entender o cliente, né, o outro, desejar ajudar de verdade e influenciar, ou você vai fazer parceria com quem pode, né, com quem tem isso, ou vai ser mais... Vai ser sofrido. Vai ser sofrido, né? Agora, para quem tá assistindo, ouvindo isso, eu quero deixar um disclaimer importante aqui, né, porque pode parecer assim, nossa, o Rodrigo é muito mais foda do que o Marcelo. Aqui eu quero deixar... Não, eu não sou. Quero deixar 2 disclaimers. Primeiro, talvez não seja em venda, mas um dia a gente vai fazer exatamente o mesmo episódio com eu perguntando pro Marcelo, por exemplo, sobre educação, que eu não entendo bulhufas. Eu acho que cada um tem a sua área de... Exatamente. Né, e a mensagem que eu quero deixar para quem tá ouvindo é, cara, faz isso também. Você é bom em liderança... Tá, mas você não é bom dentro da liderança, você não é bom, sei lá, em Excel? Quem é que pode te falar? Né? Eu virei pra uma coach minha essa semana, falei pra ela assim, ela tá com dificuldade de vender. Aí entrou um vendedor novo na empresa e tá arrebentando de vender. Falei, cara, chama esse cara pra almoçar. Senta do lado dele e fala, fala aí o que você tá fazendo. Aí ela, mas isso não é chato, isso... Que chato? Chato é você ser mandado embora. Exatamente.
Senta do lado dele. O máximo que ele pode falar é, não vou te contar. Ok, aí é direito dele, né? Agora, você também tem direito de sentar e falar, ô, eu não tô vendendo, você tá vendendo pra caramba, me conta aí o que você tá fazendo. Exatamente. Eu acho que falta muito, sabe o que acontece nesses tempos narcisistas que a gente vive, e até antropocêntricos, eu acho que a gente fica com mais dificuldade ainda de pedir ajuda. Pedir ajuda não é uma coisa fácil. Agora, nesses tempos, esses dias que a gente vive, parece que isso é pior. Porque a gente acha que a gente é tão bom, tão, sei lá, o melhor, e tudo isso vem daquela ideia de que quando a gente cresce, a gente, né, na nossa casa, nossos pais falam, ai, você é o mais bonito, o mais inteligente. Ganha medalha se chegar em último, né? E aí, cara, a gente acaba criando esse tipo de coisa, né? A gente não é bom. E a segunda coisa que eu acho importante, para quem tá ouvindo, é a amostra aqui de como mesmo coaches precisam de coaching. Com certeza. Porque uma visão externa, quer dizer, às vezes eu mesmo, a gente já fiz a primeira informação atrás, que não, minha área é a área de vendas, então óbvio que é muito mais fácil eu saber disso, eu só leio sobre vendas. Mas, além disso, mesmo assim, eu às vezes chamo um amigo meu que também é da área de vendas para ele me ajudar a enxergar o que eu não tô vendo em mim. Exemplo que eu gosto de dar, uma vez eu tava com uma dúvida, cara, sobre uma área que eu devia seguir, na área de estudo que eu devia seguir. Eu tava conversando com a Vanessa que tá aqui com a gente no podcast. Eu contei, Vanessa, tô com uma dúvida, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, e blá, 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 falei tudo. A hora que eu terminei, ela falou pra mim assim, Rodrigo, o que você fala pros teus coaches quando eles chegam e falam que tem uma dúvida desse tipo? Eu falei, eu falo pra eles lerem o relatório deles. Então, ela falou pra mim, então, lê teu relatório. Puta merda, cara, olha só, eu falo pra todo mundo e não faço. Aí o que eu fiz? Desliguei, catei meu relatório, que é uma atividade que eu dou pros meus coaches quando eles têm esse mesmo tipo de dúvida. Fui lendo talento por talento e me perguntando, esse talento parece mais com a questão A, ou a possibilidade A ou a possibilidade B? Ah, possibilidade A. Li o próximo. E esse? Ah, possibilidade A. E esse? Possibilidade A. E esse? Possibilidade A. Tá decidido. É simples assim. Então, mas o meu ponto é, veja só, eu falo para todo mundo fazer isso e precisei que a Vanessa dissesse para mim que eu tinha que fazer isso. Então, que esse episódio sirva para quem tá ouvindo. Primeiro, isso que você falou, Marcelo, de sair um pouco desse pedestal de que você tem que ser perfeito em tudo e pedir ajuda. Segundo, lembrar que às vezes você nem sabe o que você não sabe se não tiver uma visão de fora virando o espelho pra você, dá uma olhada aqui, olha aqui pra você ver como é que você fica. Uau, incrível, Rodrigão, muito obrigado, cara. Olha, maravilhoso. Gente, bacana, né? Esse episódio nasceu, ou não sei o que o Rodrigo vai fazer, nasceu do meu pedido de ajuda. Rodrigão, mas se tu entender isso aqui, cara, muito bom. Então, se você que ouviu quiser, faz um pedido de ajuda. Inclusive, se você é apoiador, a gente abre para você vir aqui pedir ajuda gravando com a gente. Perfeito. Vem aqui e fala, cara, eu tô com uma dificuldade aqui em dar feedback para os meus liderados. E nós todos aí, com certeza até mais o Marcelo do que eu, mais a Beca do que eu, vão te ajudar a dar dicas de como é que você faz para dar feedback. Maravilha? Fantástico, Rodrigão. Deus, bom feriado, tchau. Até mais. Valeu. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.